E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um The Deep Dive. Preparadíssima. Hoje a gente vai mergulhar no universo que está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Interessante. Me conta mais. O mundo da geometria. Geometria, aquela dos cálculos e das fórmulas. Isso mesmo. Mas Calma, não precisa se assustar. que A gente não vai entrar em teoremas complicados. Ai, que bom. A ideia é desvendar a geometria do dia a dia. A geometria que a gente usa sem perceber é isso. Exatamente. E para nos guiar nessa jornada, eu trouxe a Iraci, que manja tudo de geometria. Olá, pessoal. E aí, Iraci, pronta para desmistificar a geometria pra gente. Prontíssima. A geometria não fica só na sala de aula. Verdade, até tudo, né? Tá na nossa casa, na rua, até na comida. É mesmo. Começando pela nossa casa, você já parou para pensar na disposição dos móveis na sua sala? É verdade. A gente organiza tudo pra ficar harmônico, né? E sem perceber, a gente está usando conceitos de área, volume. Proporção também. É tudo geometria. E na cozinha, então? A geometria reina absoluta. Verdade. Cortar os legumes divide a pizza. Tudo tem geometria. E me fala, qual o segredo para não ter briga na hora de dividir a pizza? Olha, briga por pizza sempre vai ter, né? É verdade. Mas falando sério, a gente usa frações e ângulos sem perceber. E não só na pizza. Para organizar os potes, planejar as É receitas. tudo geometria. E você sabia que existe uma proporção matemática, a razão áurea, que é usada há séculos na arquitetura e no design? A razão áurea. Dizem que ela está presente nas pirâmides do Egito, no design do iPhone. Nossa, que incrível. É geometria criando beleza e equilíbrio. E essa beleza não fica só dentro de casa. É verdade. Quando a gente sai para a rua, a geometria está lá de novo, organizando tudo. Semáforos, faixas de pedestres, placas. Tudo para garantir que o trânsito flua. Imagina o caos sem essa organização geométrica. Seria um labirinto. E falando em labirinto, como a gente se localiza no meio da cidade? Usando mapas e GPS, né? E adivinha? Mais geometria. Pontos, coordenadas, ângulos. Tudo trabalhando para nos guiar. E você sabia que os antigos navegadores usavam a geometria e a astronomia para se localizar no mar? Sério. Eles observavam as estrelas e faziam cálculos para determinar a posição e traçar as rotas. E fascinante. A geometria sempre presente na história da humanidade. E nos esportes também, né? Verdade. No futebol, no basquete, no vôlei, a geometria está lá. Na trajetória da bola, no ângulo do chute. No posicionamento dos jogadores. É física e matemática juntas criando jogadas incríveis. E você sabia que até os estádios e ginásios são construídos com base na geometria? A forma das arquibancadas, a inclinação do campo. Muito pensado para garantir a visibilidade e a segurança do público. A geometria está em todo lugar. E falando em experiências, ou seja, já reparou como a geometria está presente na arte? Nas pinturas, nas esculturas. Formas, padrões, simetrias que encantam os olhos. Desde as pinturas rupestres até as obras contemporâneas. E a gente pode usar essa mesma geometria para decorar nossa casa. Trazer a beleza da arte para o nosso dia a dia. Usar quadros, espelhos, móveis com designs inovadores. As possibilidades são infinitas. E o mais legal é que não precisa ser nenhum especialista para fazer isso. Basta usar a criatividade. Sensacional. Mas calma lá, pessoal, que a gente ainda não esgotou o assunto. A geometria ainda tem muito a nos mostrar. Segura aí que a gente já volta para continuar essa viagem pelo mundo da geometria. De volta com a gente no The Deep Dive. Já exploramos a geometria em casa, na rua, nos esportes, na arte. Mas prepare-se que agora a gente vai entrar num terreno que, à primeira vista, pode parecer distante da geometria, mas acreditem, não é. A agricultura. Agricultura. Essa eu confesso que não esperava. Me explica como a geometria se encaixa nesse mundo de terra, plantações e colheitas. Pois é, a gente tende a associar a geometria a coisas mais urbanas, mas a verdade é que ela está presente na natureza desde sempre. E na agricultura ela se mostra como uma grande aliada. Aliada, pra quê? Para otimizar o espaço, a produção e até a sustentabilidade. Interessante. Mas como isso funciona na prática? Me dá uns exemplos. Imagina um agricultor planejando a plantação. Ele precisa definir o espaçamento entre as mudas, a disposição das fileiras, o formato dos canteiros. Entendi. Tudo isso envolve cálculos de área, perímetro, volume. Então a geometria ajuda a organizar o espaço de plantio, é isso. Exatamente, e não para por aí. A geometria também é usada para calcular a quantidade de sementes e fertilizantes, a inclinação do terreno, a posição ideal para receber a luz solar. Nossa, que incrível. Nunca tinha pensado nisso. É como se a geometria fosse um manual de instruções para plantar com inteligência. E por falar em alimentos. Alimentos. Qual a relação com a geometria? Você sabia que até o formato dos alimentos que a gente consome é influenciado pela geometria? Sério? Mas
Qual a razão para essa variedade de formas? A forma de um alimento está diretamente relacionada à sua função na natureza. A forma redonda facilita a dispersão das sementes. A forma alongada facilita o armazenamento de nutrientes. Fascinante. É como se a natureza usasse a geometria como uma ferramenta para garantir a sobrevivência. E essa mesma inteligência da natureza é aplicada na agricultura moderna. Com certeza. Hoje em dia existem técnicas de plantio que utilizam formas geométricas específicas para otimizar o uso da água, aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental. Que legal! Então a geometria pode ser uma ferramenta para uma agricultura mais sustentável. Exatamente. Existem projetos incríveis que utilizam a geometria para criar sistemas de irrigação mais eficientes, estufas com formatos que maximizam a captação da luz solar e até hortas urbanas em formato de espiral. É impressionante como a geometria está presente em cada detalhe da nossa vida. E por falar em detalhes, vamos voltar para o mundo urbano, mas agora com um zoom na tecnologia. Tecnologia. Essa eu quero ver. Me fala como a geometria se conecta com smartphones, computadores e tudo mais que a gente usa no dia a dia. A tecnologia que a gente usa hoje é baseada em linguagem de programação. E a linguagem de programação se traduz em algoritmos, que são sequências lógicas de instruções. Certo. E essas instruções, muitas vezes, se baseiam em conceitos geométricos. Sério. Quer dizer que a geometria está por trás da tela do meu celular, dos aplicativos, dos jogos. Exatamente. Pense nos ícones dos apps, nos botões, nas animações, nos gráficos. Tudo isso é criado usando formas geométricas, coordenadas, ângulos, proporções. Caramba, nunca tinha parado para pensar nisso. A geometria é a base da interface visual que a gente interage todos os dias. E ela também influencia a usabilidade dos aparelhos. Usabilidade. A forma como a gente usa a tecnologia. Pense no design de um mouse, de um teclado, de um fone de ouvido. Tudo isso é projetado levando em consideração a anatomia humana e usando princípios geométricos para garantir conforto, praticidade e eficiência. E o que dizer do design dos próprios aparelhos? Smartphones, tablets, notebooks. A geometria é a chave para a miniaturização e otimização do espaço. Os engenheiros e designers usam softwares de modelagem 3D que se baseiam em geometria para criar protótipos, simular o funcionamento dos componentes e garantir que tudo se encaixe perfeitamente dentro de um espaço cada vez menor. E não podemos esquecer da inteligência artificial, que está cada vez mais presente. Os algoritmos de IA, que permitem que as máquinas aprendam, também se baseiam em cálculos geométricos para reconhecer padrões, processar imagens, navegar em ambientes complexos. Nossa, você está me mostrando um mundo totalmente novo. Eu jamais imaginaria que a geometria estivesse tão presente na tecnologia. E olha que a gente ainda não falou de tudo. Tem a realidade virtual, a impressão 3D, a robótica. Áreas que dependem da geometria para criar soluções inovadoras. Realmente, a geometria está em tudo. E para finalizar essa parte da nossa conversa, queria destacar que a geometria não é só importante para a tecnologia em si, mas também para a forma como a gente interage com ela. Pensa na segurança online, na criptografia, na proteção de dados. Tudo isso envolve algoritmos complexos que se baseiam em conceitos matemáticos, incluindo a geometria. É verdade. A geometria está presente em cada clique, em cada mensagem, em cada compra online. Ela garante que a informação seja transmitida de forma segura e que nossa privacidade seja protegida. E com essa reflexão sobre a importância da geometria na era digital, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho. Mas não se afastem muito, porque ainda temos mais surpresas geométricas para revelar na última parte do programa. De volta para a última parte da nossa expedição geométrica. Já exploramos a geometria em casa, na rua, nos esportes, na arte, na agricultura, até no mundo digital. Mas, antes de finalizar, que tal voltar para onde a gente começou? Pro aconchego do lar. Boa ideia. É no nosso cantinho que a gente coloca em prática tudo o que aprendeu. E como a gente viu, a geometria está em cada detalhe. Exatamente. E já que a gente falou tanto de como a geometria influencia a organização dos espaços, que tal a gente se aprofundar na decoração? Decorar com geometria. Quem não quer uma casa mais bonita e funcional? Todo mundo quer. Não, mas decorar com geometria parece coisa de especialista. Que nada. A gente pode usar a geometria de forma simples e criativa. Ah, entendi. Sem fórmulas complicadas. Isso. A geometria na decoração se traduz em formas, cores, texturas, proporções. Tipo um quebra-cabeça visual. Exatamente. E a gente pode usar a geometria para criar diferentes efeitos. As linhas retas e os ângulos, por exemplo, transmitem modernidade. Já as curvas e os círculos trazem aconchego. Isso. E para um ambiente minimalista, a gente pode usar formas geométricas simples e cores neutras. E se a ideia é um espaço mais vibrante? Aí a gente ousa nas cores, nas estampas e mistura diferentes formas. E a simetria? A simetria é fundamental para criar harmonia. Ela pode ser usada na disposição dos móveis, nos objetos decorativos. Até
na organização dos quadros. E se a gente quiser quebrar um pouco essa simetria? Aí a gente brinca com a simetria. Criar um ponto focal, usar elementos de diferentes tamanhos. O importante é ter equilíbrio. Falando em equilíbrio, você já ouviu falar da proporção áurea? Claro, a proporção áurea ou o número de ouro é uma constante matemática que está presente em várias formas da natureza. E que é usada na arte, na arquitetura e no design. Exatamente. E a gente pode aplicar a proporção áurea na decoração. Usando a regra dos terços, por exemplo. Ou móveis e objetos que seguem essa proporção. A proporção áurea traz equilíbrio e beleza. E a gente pode usar geometria na decoração, não só com objetos, mas também com a estrutura do ambiente. Nichos geométricos, revestimentos com padrões, luminárias. A geometria pode estar em tudo, transformando a nossa casa num lugar único. É sobre criar espaços funcionais e aconchegantes. Sensacional. E com essa reflexão, a gente chega ao fim da nossa imersão no mundo da geometria. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido. E lembrem-se, a geometria está em tudo. Basta olhar ao redor com atenção. É isso aí. A gente se despede por aqui, mas a aventura da descoberta continua. Até a próxima.